Então vamos continuar o tema sobre a correção, seguindo os passos do Padre René, elaborados do Catecismo da Educação. Primeiro ele falava sobre a importância da correção e no capítulo sobre condições, as condições para corrigir a criança, ele faz uma subdivisão, ele vai dividi-lo em 3 partes. A primeira sessão nós já tratamos sobre conhecer os defeitos das crianças e agora nós vamos nos deter aqui sobre é preciso querer corrigir os defeitos das crianças. E para então entender melhor esta sessão, o padre ele coloca aqui como que 2 colunas. A primeira é entender por quê e a segunda como. Na verdade ele vai apenas fazer uma digressão de um assunto que ele já inclusive tratou no capítulo sobre a importância, porque quando ele vai falar sobre o porquê, é como se ele estivesse voltando na importância. Então, talvez porque faltou realmente o pai e a mãe entender melhor. Mas ele, ao fazer essa digressão, ele, digamos, nos ajuda a refletir, a entender melhor porquê. E dentro desse porquê estão, então, implícitas as seguintes ideias, né? A primeira é que, por que é necessário corrigir? Porque é próprio da natureza humana, ou seja, é necessário corrigir porque a natureza humana, por conta do pecado original, é decaída. Então nós vemos certa tendência que a criança tem à preguiça, né? Vemos também a dificuldade que ela tem de cumprir os seus deveres, né? Justamente pela própria falta de domínio, pela criança ainda ser muito preguiçosa também, uma autocomplacência. Então, por esta razão, ou seja, pela questão da natureza humana da criança, então é necessário corrigir. E também vemos porque é insuficiente o exemplo e orientação. Eu já mencionei isso, mas aqui fica muito claro, relendo esse capítulo, que o padre quer nos mostrar, olha, como creia, estou te dizendo, é insuficiente. Eu vou trazer aqui uma colocação que não está no Catecismo da Educação, de uma outra obra, que eu já mencionei muitas vezes, e eu entendo que ela é complementar. Ela é praticamente quase que de mesma época, escrita por um santo, que é Santo Antônio Maria Claret. Ele, neste livro, né, que chama A Educação dos Filhos, né, para você que talvez tenha na sua casa, vá ao sétimo conselho, que ele dedica à correção. Diria que as ideias expressas aqui vão sintetizar muito bem o que o Padre René está falando. A diferença é que o Padre René vai explorar mais, né? Aqui o Santo Antônio Maria Claret, ele vai ser mais objetivo. Por ser objetivo, talvez faltasse, né, destrinchar mais, mas é isso, ele está deixando o papel para que você medite nessas verdades que ele quer anunciar. E aqui ele coloca assim: certamente que não é suficiente instruir os filhos nas coisas santas, na piedade e na virtude, mas sim também é indispensável corrigi-los de seus defeitos. Não pensem os pais que seus filhos não têm defeitos. Então veja, Claret, ele já deixa claro, é insuficiente. E de fato, neste trecho, né, da obra do Catecismo da Educação, o que o Padre René quer nos mostrar olha, nós pensamos que por falarmos com os nossos filhos que eles já entenderam. Na prática, nós sabemos quantas vezes nós temos que repetir uma mesma ordem, vamos dizer assim, né? Ou seja, que a gente fala para o filho, não faça isso, e ele faz muitas vezes. Ou, faça desse modo, e mesmo assim, ele não faz, né? Ou seja, pela própria fragilidade humana, né? Decaída pelo pecado original, pela inconstância própria da vida, né? Pela falta de não inteligir, ou seja, compreender profundamente, e não só não compreender profundamente, mas de forma a que absorva, que aquela ideia realmente se torne uma verdade,
mas é próprio, ou seja, da idade, ou seja, da capacidade de compreensão da criança e também da sua idade, conforme ela vai crescendo. E se ela realmente tem um pai e uma mãe que são zelosos por lhe dar uma educação sobrenatural, trecho esse que o padre René vai também, inclusive, fazer um capítulo inteiro, dedicar um capítulo inteiro sobre este tema, a criança terá mais atenção, uma consciência mais bem informada, uma sensibilidade, vamos dizer assim, né? Um olhar sobrenatural para as situações e para a sua própria vida também. Então, se ela tem isso, vai lhe ajudar realmente na sua maturidade, no seu domínio de si mesmo, né? Na prática daquelas virtudes cardeais, da fortaleza, da temperança acima delas, né? E que vai lhe ajudando ao longo de sua vida a ir praticando a virtude também da prudência. Mas, como ainda é criança e depende dos pais, é necessário que os pais então corrijam. E eles voltam aqui, então, no Catecismo da Educação, a colocar aqui uma frase de um educador até bastante conhecido, que também escreveu sobre educação de crianças, e ele coloca: olha, é a única idade em que o homem tem ainda poder sobre si mesmo para se corrigir. É na infância. Então, o que acontece é que existem muitas objeções, muita gente vem nos falar que, ou seja, não tem necessidade de corrigir uma criança ainda pequena. Ela é muito pequena, espere, né? Ela vai crescer, ela vai mudar naturalmente. Eu já falei um pouco sobre isso. Então, aqui, como ele vai repetir, né? Ele vai repetir as mesmas ideias, falando: é necessário ter paciência e energia. Paciência porque, de fato, corrigir não pode ser uma manifestação pura e simplesmente de um incômodo nosso, da ira, e que os nossos critérios sejam simplesmente de modos, senão realmente morais, ou seja, por uma situação que requer uma atuação nossa, aquilo requer uma correção. Então, ele, ao repetir isso, quer nos lembrar e fazer um fincapé ali, ou seja, olha, você precisa ter paciência, não? Ou seja, é uma obra longa, então você precisa ter energia no sentido de você realmente colocar empenho, esforço e permanecer realmente focado nisso, né? Mas depois o padre vai falar sobre como é preciso corrigir. Você já pensou? Então já vamos entrar na parte prática. Não é isso ainda, ele não vai analisar as formas, a maneira de corrigir. Aqui ele ainda quer, dentro da questão das próprias ideias, ajudar o pai e a mãe a entender que esse como ele requer entender assim 4 aspectos que ele quer chamar a atenção. Fala, ó, é necessário querer que seja pessoalmente, né? Veja que pode acontecer, ele vai aqui mostrar, que às vezes o pai delega a correção. Às vezes a mãe fala: teu pai depois vai falar com você sobre isso, né? Só que o pai não estava vendo. E requer da mãe que ela, ao falar para o seu esposo depois, ela, ou seja, ele coloque da forma mais exata possível. E mesmo assim, ou seja, às vezes esconde receios, né? Ele vai dizer receio de perder a amizade, receios que muitas vezes pode esconder, né, o fato de a pessoa não perceber que ela não sabe ali realmente como fazer, ela tem medo de errar, ela já acha que errou muito, né? E por ter errado muito, então ela vai deixando passar muitas coisas, ela já não sabe o que é que deixa passar e o que realmente deve ter um pouco de atenção, né? Depois ele vai falar que deve ser sincero, ou seja, é preciso querer sinceramente, né? Olha, e nesse querer sinceramente, eu até comento aqui que quando eu vi o trecho e depois cheguei, não, ou seja, quando ele vai como destrinchar para a gente, eu não imaginava, lógico que quando a gente vai querer corrigir é sincero, mas a frase vai te mostrar por que ele fala isso, é preciso querer sinceramente. É querer com a decisão inspirada por uma apreciação exata dos defeitos a corrigir.
interessante a frase, né? A colocação, né? Ou seja, inspirada por uma apreciação exata, ou seja, você ter considerado com exatidão. Mas é possível assim, ou seja, ser exato, então é que requer o conhecimento que ele já falou que a gente precisa ter. Então precisa realmente ver a situação, analisar o que aconteceu, né? Ter critérios muito claros para poder realmente ver se aquilo que está fazendo merece correção, que tipo de situação, que tipo de correção que realmente é preciso ser dada. Então, querer sinceramente que a gente volte àquela ideia, quando falava sobre autoridade, de se basear na autoridade de Deus, ou seja, que a fonte da autoridade é Deus. Então, não é simplesmente porque o pai não está bem naquele dia e tudo está incomodando, né? Parece que é aquela professora que entra na sala de aula e fala, não estou bem hoje, tá? Então não me incomodem e tal, né? Então não, a correção ela realmente tem que ser dirigida, muito bem colocada. E depois ele fala, então pais cujas apreciações não são verdadeiras, não, que alguém pode pensar, não, é sempre verdadeira, nem sinceras, quando estão em presença dos defeitos dos filhos, e ele fala sim, né, como existe isso sim. Tem para com os defeitos dos filhos uma certa indulgência, ou seja, sempre de uma forma muito benévola, né? E às vezes pode acontecer que tem lá mais de um filho, tem 3, 4 filhos e tudo mais e tal, e com um certo filho ele seja justamente mais indulgente com aquele filho e com aquele outro mais severo. Enfim, por outros aspectos nós não vamos tratar aqui. Então tomar cuidado com isso. Aqui também tem digamos, um desenrolar também problemático em relação àquele que você é muito indulgente e não só com aquele que você não trata da mesma maneira em relação à correção, às vezes para situações semelhantes, né? E você pensa que vai prejudicar só aquele que você é mais duro, que ele merece e tal. Então, o prejuízo muitas vezes é maior para aquele que você é indulgente. Esse daqui vai se tornando mais preguiçoso, mais caprichoso, mais orgulhoso e ele justamente pode vir a te desrespeitar com mais facilidade. Isso a gente vê isso em outro trecho do livro, né? E veja que para destrinchar isso, ele vai novamente apresentar exemplos de situações para mostrar como às vezes não é a compreensão do pai, é que realmente o pai é indulgente e ele não consegue perceber isso. Ele vai colocando, olha, às vezes uma criança tem desvio de linguagem, né, e de procedimento e o pai não percebe isso. Vivacidade de espírito, assim ele vai dizer que aquele filho que é insolente não é apenas uma vivacidade de espírito. Uma outra que ele vai falar, né? Uma criança caprichosa não é que faz bem feito, caprichosa é aquela criança mimada, né? Mas ele fala, não, é que ele tem uma grande vontade para fazer as coisas, né? A brutalidade, né? Ele é bruto, mas não, ele é corajoso, né? E outras vezes ele realmente é muito orgulhoso e acha que ele tem personalidade. Então ele vai colocando esses exemplos para a gente poder ver como olhamos e coamos como se nada fosse. Então os exemplos eles são muito bons porque isso é muito comum. A observação do padre é de quem tem muito tato ou teve muito tato com muitas famílias e porque teve muito contato com famílias ele percebeu coisas comuns, né? E por isso a sua colocação é valiosa às vezes para despertar um pai e uma mãe que acham que estão realmente indo muito bem e não percebem isso. Especialmente porque como já fizeram muito esforço, né, numa situação como hoje nós nos encontramos, não digo no tempo do padre, mas nos encontramos hoje, né? Fizemos tanto esforço e achamos que nossa família é melhor que a dos demais, tal. Que estamos fazendo com os nossos filhos, tal. Então, um cuidado para isso é necessário, né?
Aí depois nós vamos no trecho final, né? Vou pular aqui, né? O trecho finalzinho desse como, quando ele fala que é com perseverança. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas ele apresenta aqui um trecho extraído das Sagradas Escrituras, do livro de Eclesiastes, capítulo 30, versículos de 12 a 13. Né? Faz curvar a cabeça do teu filho durante a sua mocidade. Ele não vai destrinchar a frase, mas trazendo aqui o comentário. São Jerônimo é o grande comentarista, né? Um dos comentaristas, mas o grande comentarista desse livro de Eclesiastes. Então, é interessante ver essa atitude, né? Ou seja, fazer curvar a cabeça. Né? Ou nós nos curvamos, fazemos uma vênia, né? Como quando nós passamos diante do altar, se não tem a presença sacramental de Jesus na Eucaristia, se não está dentro do sacrário, nós fazemos uma vênia, nos dobramos, né? Diante do altar. Essa atitude de curvar, de respeito, de veneração, porque reconhecemos, né? Vamos colocar aqui assim, uma autoridade, né? Reconhecemos e é um sinal externo, né? De que nos curvamos. Muito bem. Pode ser até, enfim, um ato até mecânico para muita gente. Não deveria ser, né? Deveria ser um gesto de amor. Então, quando ele fala faz curvar a cabeça, é como fazer com que ele primeiro reconheça, né? Já desde cedo, ou seja, durante a sua mocidade, fazer que ele reconheça aquele que inclusive o guia, o orienta, o seu pai, né? O seu mestre, vamos chamar assim também aqui. Então, esse ato de curvar, né? De obediência como expressão não simplesmente externa, mas interna de quem, por causa da orientação que recebe, ele vai aprendendo a ver que ele precisa aprender o domínio. Então, quem vai fazer isso? Esse autodomínio que uma criança deve chegar a ter, ele se inicia com o auxílio de alguém. Esse auxílio do seu pai, por exemplo, da sua mãe. Então, esse auxílio é importante entender que você tem essa obrigação de fazer ele começar, com o teu auxílio, a aprender a prática da virtude da temperança, da fortaleza. Não lhe poupes o castigo por ser uma criança. Isso daqui tem, hoje em dia, uma das palavras mais punidas. Quando fala castigo, as pessoas já têm uma compreensão muito terrível sobre o assunto. Então a gente tem que saber distinguir, já falei também sobre isso, sobre a questão formativa da correção. Não, ou seja, por quê? Porque erramos. E hoje vem toda uma educação que quer, ou seja, como que poupar. Né? Esse poupar é deixar a árvore entortar, né? E que vai morrer depois. É entender que não é necessário intervir e mostrar que está errado. Então você está atrapalhando a educação do teu filho se você não ajuda ele a distinguir, a discernir, né, entre bem e mal. Né? Nós, ou seja, por infelicidade, né, cometemos pecado e tal, próprio da nossa natureza, mas por infelicidade de forma deliberada muitas vezes. Então, por falta de domínio, por falta de realmente de uma atenção, né? Uma atenção de amor para com Deus. Então, por isso, não poupes, no sentido de, não poupe, é necessário você corrigir. Né? Então, não poupe o castigo por ser uma criança, com medo de que se torne obstinado e deixe de te obedecer. Corrige o teu filho e o obrigue a trabalhar para que não tropece e caia por causa da tua vergonhosa fraqueza. Olha, a frase é muito perfeita, ou seja, realmente não pode se demorar, tem que ser cedo, é constante, ou seja, não poupe, então é alguém que está fazendo sempre, né? Está fazendo, ou seja, está corrigindo, não tenha receio. A correção ela é uma atitude, como ele aqui mostra, um pouco antes, de quem ama realmente. Quem bem ama, bem castiga. Nossa, que coisa forte. Não, olha,
aqui ele fala bem no sentido de justiça e de moderação. Justiça vem do latim, iustheos, direito de Deus, né? Então, saber realmente dar peso às coisas certas, então com moderação. Então, isso tem que se estudar, teoricamente, e aprender. A prática que ele vai tratar dentro dessa obra pode te ajudar. Mas eu vou trazer então aqui algumas ideias, né? Alguns, digamos, pilares que possam complementar esta obra. Claret vai falar, eu já mencionei isso, quero novamente reafirmar aqui. O fim da correção dos pais deve ser para a maior glória de Deus e o bem dos seus filhos. Esta é a finalidade da correção. Então, se você tem claro isso, claro significa que você vai gastar tempo realmente considerando. Por exemplo, nós queremos praticar a virtude da penitência, muito bem, ou seja, da temperança. Nós temos como exemplo o nosso Senhor, vendo não só a vida oculta, né? Ou seja, como foi humilde, né? Sempre, né? A vida pública dele, não só os modos de Nosso Senhor, mas nós temos ele, Nosso Senhor, padecendo, né? E como ele se mantém. Então, ou seja, as considerações, ou seja, a meditação que a pessoa tem para lhe ajudar a prática da humildade. Então, a mesma coisa sobre a questão da educação de uma criança. Precisamos considerar, precisamos gastar tempo, né? Dentro do frenesi do dia a dia, gastar um tempo realmente sobre se estamos realmente corrigindo bem, se estamos educando bem. Vou trazer alguns trechos a mais aqui, né? Ou seja, aqui ele vai mencionar que o pai de Santo Agostinho, né, ele estava muito mais preocupado que o filho fosse eloquente do que ele tivesse uma vida casta. Olha, e pode acontecer isso conosco também, ou seja, a gente está, por conta da educação tão decaída que nós nos encontramos hoje na educação formal do nosso país, então isso pode criar na nossa ideia que o filho, ele é necessário que ele aprenda a pensar bem, a falar bem, a escrever bem, né? O declínio da língua portuguesa é real. Agora, não é só isso, né? E o problema é que não é só isso, como também, ou seja, não devemos simplesmente nos focar nisso. Isso muitas vezes pode nos igualar ao pai de Santo Agostinho e não à mãe, né, de Santo Agostinho, tão perseverante e cuidadosa pela vida sobrenatural, pela alma de seu filho, né? Há uma recomendação que vale a pena, né? Que vai falar: os pais devem procurar não terem os mesmos defeitos que repreendem, né, os castigos, através dos castigos, né, os seus próprios filhos. Então, isso exige esforço, né? Mas ele dá autoridade, dá força de pedir ao filho, instruir o filho, mostrar o erro do filho, mostrar o bem que ele está deixando de obter, mostrar as consequências se também nós estamos fazendo o mesmo, se nós nos examinamos e percebemos que temos as mesmas falhas, né? A correção deve ser presidida, né, pelo amor e desejo de emenda e não impelida pela impaciência e ira, porque não produzirá fruto algum. Então, eu sei que eu estou frisando muito esse aspecto para você que está aqui me ouvindo, né? E parece que repetindo alguns pontos, né, próprio de um professor que no final de uma aula repassa a aula, mas porque eu sou pai de 4 filhos e sei que a tendência nossa por uma série de motivos, né, fazemos por ira, nossa motivação realmente ali por uma certa impaciência. Então, temos por certo que os frutos serão poucos. Em algumas situações, não só a moral nos mostra isso, mas a instrução de muitos dos santos e o próprio Abade René, que você pode de forma mais enérgica. Por quê? Porque tem as medidas. Se a situação é mais grave, então requer realmente uma colocação mais séria para ele poder entender isso, né? Mas ainda precisamos colocar aqui alguns pontos finais, assim, como se fossem
importantes, né? Que não deixar passar. Se você for praticar, ou seja, tipo de uma ameaça, olha, não faça isso, se você fizer isto, você receberá como punição tal situação. Uma recomendação que é dada, gente, nunca deixe de fazer ele experimentar, ou seja, de ele saber que você fará isso. Caso você não faça isso, ele vai se rir das suas ameaças e intimidações. Rir não é no sentido literal, ou seja, mas como ele sabe que você não vai fazer isso, que ele vai dobrar você, né? Então tome cuidado com a medida, porque requer que você a pratique se ele de fato desobedecer uma ordem, né? Se ele cometer realmente um erro. Então você terá que cumprir. Se você não fizer isso, você prejudica a criança, tá? E ele continua dizendo o seguinte, né? É certo que hoje em dia vemos tantos filhos e filhas desobedientes, verdadeiros tiranos e verdugos de seus pais. A verdade é que esses são os únicos culpados. Ou seja, porque o filho se volta, o filho ofende, o filho, muitas vezes por uma permissividade, ou seja, por erro dos pais. Os pais que foram errando e chegaram a uma situação tão difícil, às vezes, de emenda, né, dos seus filhos, né? E nós vamos aqui terminar, então, esta aula, né, com um outro trecho importante. Essa não podia deixar de colocá-la. O pai perderá a sua autoridade e o bom conceito, e os seus filhos se revoltarão e se tornarão indomáveis e insolentes. Quando o pai ou a mãe perdem a autoridade, esse bom conceito e, como consequência, um filho indolente, um filho rebelde. Quando, preste atenção, isso é uma situação muito grave e muitas vezes não percebida. Quando ou o pai ou a mãe acabam fazendo uma correção e um ou outro se interpõe ou seja, entre o seu esposo, se a mãe faz isso, o censurando, chamando às vezes de cruel e inconsiderado, ou seja, desautorizando o esposo ou a esposa na frente de seu filho. Por quê? Porque achou que a correção que o pai deu era muito severa ou que a mãe deu era muito exagerada, né? E aí um ou outro faz isso. Essa é a pior situação de uma correção. Ou seja, a desautorização tem um mal enorme. Então tome cuidado com isso, né? Às vezes uma pessoa fala, meu esposo não se converteu, minha esposa ela é muito ríspida e tal, né? Está sempre muito nervosa, e aí foi mais brando. Então, não pode desautorizar. Tem que objetivamente ver se foi um erro e se aquele erro foi dado, mesmo que com certa impaciência e ira, por o esposo ou pela esposa, mas que era necessário. E se não foi necessário, depois, a sós com o esposo ou a esposa, colocar a situação, ajudá-la a refletir, e ele próprio, em outro momento, com o seu filho, mostrando que o filho tinha algum aspecto estava errado, né? Mas que às vezes o modo, né, não estava muito acertado, né? Por quê? Porque nós falhamos, né? Então ele precisa de saber distinguir. Qual é o problema dele não saber isso? Que ele vai perdendo a referência do que é erro. Ele faz uma coisa menor e recebe uma punição enorme. Ele faz uma coisa grande e não recebe nenhuma punição. Então você confunde a criança. Então precisamos realmente ser muito coerentes na hora de corrigir nossos filhos. Muito bem, nós terminamos aqui esse capítulo sobre a correção. Vou deixar para que você gaste tempo com a prática da correção, ou seja, com o capítulo ainda, com a sessão que trata sobre a prática. Você gastar tempo ali olhando também. E estou sempre aberto a que a gente possa possamos aí juntos conversar e tirar sua dúvida. Você pode também deixar sua dúvida. E as indicações de livros também você pode entrar em contato, solicitar, para que a gente possa falar, porque aqui exige uma literatura complementar que vai nos ajudando a aprofundar esse tema.
Então, um abraço e aguarde o próximo tema. Até mais. Olá a todos. Neste vídeo rápido, quero deixar aqui 2 indicações de livros complementares à aula da correção. Então, não são livros para tratar de correção. São livros que tratam sobre as virtudes cardeais, sobre vícios e virtudes. Por que estou deixando, então, essas 2 indicações, 2 sugestões? Porque já imaginava que um pai ou outro pudesse me procurar, como eu mesmo no final da aula sobre correção deixei ali, olha, você que tem interesse, eu posso enviar uma indicação literária, né? Então eu já vou deixar aqui para facilitar, ou seja, para todo mundo que quiser se aprofundar a respeito do conhecimento sobre defeitos, né? Sobre vícios e virtudes, né? Da sua próprio trabalho interior de virtudes, porque só assim realmente você vai poder educar bem seu filho. Bom, eu começo então com esta obra que foi publicada pela editora Eclésia, né? Aqui está em minhas mãos, né? Um livro fabuloso do padre Antônio Roio Marim, Ser ou Não Ser Santo? Eis a questão. E esta obra, né, ela não se restringe a isso que eu vou indicar, porque ela vai como fazer o itinerário da vida interior, da vida sobrenatural, da oração, né? Mas aqui ele vai tratar sobre as virtudes cardeais, da justiça, da prudência, da fortaleza, né, da temperança, né? E é um livro, então, bastante rico para que a pessoa possa ler, reler, meditar, praticar, ter conhecimento, ou seja, dos movimentos interiores, daquelas tendências capitais, ou seja, dos vícios, né? E de realmente como corrigi-los. Aqui não é um manual de vícios, né? Não é um tratado sobre este assunto, mas ao falar das virtudes cardeais, ao falar sobre a temperança, o domínio de si mesmo, então já fica muito claro, ou seja, como nós falhamos, como nós estamos errando lá desde o princípio estamos nos sabotando. Então, às vezes a nossa confissão não vai tão bem, né? A nossa vida com Deus não vai tão bem, porque é como a coisa vai como que jogada, empurrando com a barriga, né? Realmente sem um empenho espiritual. E aqui uma outra obra, um livro bem velhinho, né? Você vai ver que está bastante destruído aqui, não sei se vai aparecer na câmera e tal. Um livro antigo que há 18 anos atrás eu adquiri, chamado Obediência e Salvação, né? Eu não sei se este livro, acredito que ele não teve uma reedição, ele está todo se desfazendo aqui, né? Enfim, mas com esse título, né? Aqui tem o volume 2, Vícios e Virtudes. Ele sim, de uma maneira bastante didática, com uma linguagem acessível, né? Não é um livro de difícil entendimento, né? Bastante claro e ao mesmo tempo profundo, né? Ele é uma leitura, diria, introdutória, né? Introdutória porque ele não vai esgotar cada um dos vícios que estão aqui, não é um livro só sobre um determinado vício, né? Ou uma determinada virtude. Ou seja, um manual geral, mas mesmo assim não é pobrezinho assim, né? E ele sim pode te ajudar bastante sobre a questão de vícios, de você entender profundamente como a soberba, ou seja, as maneiras como ela age dentro de nós, pela maneira de falar, de pensar, de sentir e tal. Ou seja, para esse trabalho de Deus na nossa alma, né? De corresponder com a graça de Deus, aquela graça recebida nos sacramentos, né? E trabalhada com a oração, a penitência e a caridade. Então fica aqui essas 2 dicas de livros, e se
você necessitar de algum esclarecimento sobre alguma delas, a gente está sempre à disposição. Não são as únicas, mas estou deixando apenas duas, né? Um livro mais antigo, esse aqui da Eclesiastes, que ele é novo, né? Porque é uma publicação nova, mas já um texto já de algumas décadas, e que está baseado na verdade, né? Nas verdades teológicas, ou seja, na verdade sobre o conhecimento de Deus. Então, um forte abraço e deixo aqui então essas dicas para vocês. Até mais!